Quando Franklin Ashford abriu a porta de seu rancho naquela manhã silenciosa, o chão começou a vibrar debaixo de suas botas. Uma poeira grossa surgia no horizonte, se ergueu como uma parede viva, como se o próprio deserto tivesse criado um exército. Ele reconheceu o som antes mesmo de ver as silhuetas. Cascos. Dezenas, não, centenas de cascos. E então, quando a poeira se abriu, lá estavam eles, 300 guerreiros Apache, alinhados como uma tempestade de fogo sobre cavalos negros e cor de cobre, avançando direto para ele. Franklin não sabia seus nomes, nem suas intenções. Apenas sabia que, na tarde anterior, tinha dado água a um homem Apache agonizante que encontrou caído à beira do riacho. Um ato simples, um gesto humano, um copo d'água. E agora o destino vinha cobrar sua parte. Ele respirou fundo, apertou os dedos no coldre vazio, pois não tinha arma alguma naquela hora, e murmurou apenas, então é hoje. E de fato, seria. Franklin Ashford não era um homem importante. Não era conhecido além da fronteira poeirenta do Novo México. Era apenas mais um fazendeiro, mais um dos rostos queimados de sol que tentavam sobreviver à terra dura, à água escassa, às noites frias, aos dias de calor impiedoso. Um homem de silêncios longos, dos que falam pouco consigo mesmos e quase nada com outros. Ele vivia em uma cabana de madeira inclinada para o sul, cercada por tábuas que rangiam quando o vento soprava mais forte. O celeiro era torto, o pasto seco e o poço teimosamente raso. Mas era o suficiente. Naquele pedaço de terra árida, ele tinha plantado não apenas sua sobrevivência, mas também sua fuga, fuga de um passado que não contava a ninguém. O Oeste, para alguns, era promessa de riqueza. Para Franklin, era apenas um lugar grande o bastante para se esconder de si mesmo. No entanto, mesmo os homens que se enterram na paz do isolamento não podem fugir para sempre. O destino tem maneiras estranhas de puxar um homem de volta ao centro das coisas. Às vezes, tudo o que precisa é um encontro, um único gesto, para mudar o curso de uma vida inteira. Foi assim que começou. Foi assim que Franklin Ashford se viu envolvido no caminho de um povo inteiro. O sol estava caindo quando Franklin ouviu um som que não combinava com o silêncio da mata rala, um gemido abafado, quase engolido pelo vento. Ele estava voltando de um dia frustrante tentando consertar a cerca leste quando o ouviu. Seu primeiro instinto foi ignorar. Sons estranhos naquela região podiam significar muita coisa. Coiotes feridos, caçadores perdidos, homens perigosos, emboscadas. Mas algo em sua consciência, ainda fraca, mas viva, o segurou. Era mesmo a parte dele que, apesar dos anos evitando vínculos humanos, ainda insistia em lembrar que abandono não era atitude de homem. Franklin desmontou do cavalo, amarrou-o a um arbusto seco e caminhou cuidadosamente, a mão sobre a lâmina que carregava no cinto. Não era grande coisa, mas era melhor que o nada. Ele afastou um conjunto de galhos, ajoelhou-se e viu a figura caída no chão. Um homem Apache. O corpo estava coberto de poeira, machucado, ferido na coxa por algo que parecia ter sido uma bala mal alojada. A pele morena brilhava de suor e os olhos, meio abertos, estavam enevoados. Franklin deu um passo para trás por instinto, não por medo, mas porque ele sabia que mexer com Apaches nunca era simples. Os brancos costumavam chamá-los de selvagens, Franklin não. Ele respeitava qualquer homem que defendesse sua terra, mas sabia que entre eles e os colonos havia um abismo de sangue difícil de atravessar. Ainda assim, ali na poeira não havia guerreiro, havia apenas um ser humano morrendo. Franklin tirou sua cantina. Água, disse apenas. Não era conversa, era uma oferta simples. O Apache ergueu o rosto com esforço, mas não respondeu. A sede falou por ele.
Franklin aproximou a cantina dos lábios do homem, que bebeu devagar, com respiração trêmula. A água escorria pelo queixo, misturando-se ao sangue seco. Franklin percebeu que, se não fizesse algo, aquele homem morreria ali, como tantos outros que a fronteira devorava diariamente. "Vamos", murmurou, não porque esperava a resposta, mas porque precisava dizer algo para si mesmo. Ele o ergueu, colocou sobre seu ombro e o levou até a sombra de uma rocha próxima. Retirou a bala, limpou o ferimento como pôde, rasgou parte da própria camisa para fazer um curativo. Não era médico, mas já tinha tratado ferimentos mais feios. O Apache observava tudo em silêncio. Havia dor nos olhos, mas também algo que Franklin não conseguia identificar. Não medo, não desconfiança, talvez orgulho ferido. Depois que terminou o tratamento improvisado, Franklin colocou a cantina ao lado do homem e se levantou. "O resto é com você", disse. Não houve agradecimento. Franklin também não esperava. Ele montou seu cavalo e voltou para casa, seguro de que nunca mais veria aquele homem. Tinha errado. E muito. A noite caiu pesada e quente. Franklin mal dormiu e não sabia explicar por quê. Talvez fosse a sensação de ter interferido em algo que não era da sua conta. Talvez fosse apenas o vento uivando de maneira estranha sobre as frestas da casa. Ou talvez fosse o destino sussurrando no ouvido de um homem que, apesar de tudo, ainda tinha papel a cumprir. Ao amanhecer, Franklin estava de pé. Preparou café fraco, alimentou o cavalo, tentou manter sua rotina. Mas o ar estava diferente. Havia um cheiro distante, o cheiro que antecede a presença de muitos cavalos. Ele sentiu o estômago apertar. Às vezes, o corpo antecipa aquilo que a mente se recusa a admitir. E então, quando o sol finalmente tocou a linha do horizonte e clareou o pasto, Franklin ouviu o som que mudaria sua vida. Trovoada. Mas não vinda do céu, vinda da terra. O chão tremia, a poeira subia como um tornado marrom. Franklin avançou até a varanda, colocou a mão na testa para bloquear o sol e viu. Primeiro eram pontos, depois eram silhuetas, em seguida eram cavalos galopando, muitos. Tantos que pareciam sombrios, como sombras vivas atravessando o amanhecer. Quando chegaram mais perto, Franklin pôde ver os detalhes: lanças, arcos, lanças com penas, rostos pintados, cabelos longos ao vento. Apaches. Muitos. Mais do que ele jamais tinha visto juntos. Eles se aproximavam como uma onda avassaladora. Franklin não tinha armas perto. Mesmo se tivesse, seria inútil. Contra 300 guerreiros, nem mesmo um pelotão do exército sobreviveria. Ele ficou parado, não por coragem, mas porque não havia sentido em correr. Os guerreiros cercaram o rancho em um semicírculo perfeito. Cavalos pararam ao mesmo tempo, como se fossem um corpo único, guiado por um só espírito. O silêncio caiu pesado. Então, 3 deles avançaram. O do centro chamava a atenção. Um homem alto, de expressão dura, o rosto marcado por cicatrizes, o torso nu coberto de pinturas vermelhas e pretas. Ele desceu do cavalo com movimentos lentos, estudados, como quem não age por impulso, mas por poder. Franklin manteve-se firme. Seu coração batia forte, mas seu rosto permaneceu sereno. O chefe Apache deu um passo à frente. Silêncio. Um silêncio que parecia eterno. Até que uma voz surgiu atrás do grupo, fraca, mas firme o suficiente. O homem ferido do dia anterior apareceu, apoiado em outro guerreiro, claramente ainda fraco. Caminhou até o chefe, murmurou algo em Apache. As palavras eram rápidas, fluídas, como água deslizando sobre pedras. O chefe então olhou diretamente para Franklin. O olhar que um líder de guerra lança a um homem sozinho. Franklin engoliu seco. E então, para sua surpresa, o chefe inclinou a cabeça.
não como sinal de submissão, mas como reconhecimento. Era um gesto poderoso. O chefe falou algo em Apache e o guerreiro ferido traduziu com esforço. Você deu água ao meu irmão. Salvou sua vida. O povo Apache não esquece. Franklin apenas assentiu. Não sabia se aquilo era bom ou terrível. Então o ferido continuou. Agora devemos decidir seu destino. Aquelas palavras pesaram mais que o céu inteiro. Os Apaches formaram um círculo. Franklin foi colocado no centro, não com violência, mas com firmeza. Ele percebeu então que aquilo não era execução, era julgamento. Os Apaches tinham códigos, leis, tradições. Não eram selvagens como tantos colonos diziam. Eram um povo com raízes profundas, e agora Franklin estava preso em suas tradições. O chefe deu um passo à frente e começou a falar em Apache. Franklin não entendia as palavras, mas entendia o tom, firme, ancestral, grave. Era a voz de um homem que carregava seu povo nas costas. O guerreiro ferido traduziu. Você ajudou um Apache. Isso é honra, mas também trouxe riscos. Por que ajudou um inimigo? Por que se envolveu em guerra que não é sua? Os brancos mataram nosso povo. Por que um branco ajudaria um dos nossos? Franklin respirou fundo. Falava pouco, mas sabia que ali precisaria dizer ao menos o essencial. Porque era um homem morrendo, disse apenas. Os Apaches murmuraram entre si. Palavras tão simples soavam estranhas a eles, não porque não entendessem, mas porque eram raras entre brancos. O chefe observou Franklin longamente, como quem tentava enxergar além da carne. E então, o julgamento começou. Enquanto os Apaches discutiam em sua língua, Franklin foi deixado sentado sob o sol. O calor era intenso, mas havia ali algo mais ardente que o clima: memórias. Memórias que ele tentava enterrar desde que chegara ao oeste. Franklin não nasceu fazendeiro, ele fora soldado, um soldado que participou de escaramuças contra tribos indígenas muito antes de perceber a futilidade e a crueldade daquilo. Havia visto vilas inteiras destruídas, famílias separadas, inocentes mortos por medo e ignorância. Ele mesmo carregava as mãos sujas daquilo. O sangue dos outros, sangue que nunca saía completamente. Foi depois de um massacre especialmente brutal, ordenado por um comandante bêbado e inseguro, que Franklin largou tudo, desertou, fugiu, viveu escondido, vagando até encontrar aquele pedaço de terra seco onde ninguém fazia perguntas. Talvez, pensou ele agora, ajudar o Apache ferido tenha sido uma forma de tentar pagar uma dívida antiga, mesmo sabendo que era impossível quitá-la. Talvez aquele julgamento fosse justamente o que merecia há anos. Enquanto refletia, ele observava os 300 guerreiros conversando ao longe. Suas expressões eram duras, mas a maneira como falavam era calma, ponderada. Não havia sede de vingança, apenas justiça. De repente, o chefe levantou a mão e o grupo silenciou. Franklin sentiu o coração acelerar. Era chegada a hora. O guerreiro ferido voltou a aproximar-se. Sua marcha era lenta, mas a postura era firme, respeitosa. Ele ficou diante de Franklin e falou. A decisão foi tomada. Franklin manteve-se quieto. Você será levado à aldeia para ser julgado pelos anciões, ele continuou. Se for considerado sincero, será honrado. Se for julgado indigno, morrerá. Era direto, justo até. O chefe deu um sinal e 4 guerreiros conduziram Franklin até um cavalo. Eles não o amarraram, o que já era um sinal claro. Se ele tentasse fugir, seria morto antes de dar 10 passos. Franklin montou sem resistência. O chefe então ergueu a mão e o exército Apache se colocou em movimento. A marcha começou. E com ela, o destino de Franklin Ashford mudava para sempre.
A viagem durou horas. Franklin cavalgou no centro da formação, como convidado e prisioneiro ao mesmo tempo. Os Apaches avançavam silenciosos, alinhados como sombras em movimento. O sol batia nos ornamentos de metal, refletindo o brilho dourado. As pinturas corporais contavam histórias que Franklin não entendia, mas respeitava. Durante o caminho, o guerreiro ferido, cujo nome ele ainda não sabia, aproximou-se de vez em quando. Não falava muito, raramente falava. Era um silêncio familiar, parecido com o de Franklin. Dois homens de mundos opostos, mas feitos da mesma dureza. A aldeia Apache apareceu horas depois, entre colinas secas e árvores de raízes profundas. Havia tendas de couro, fogueiras, mulheres preparando ervas, crianças correndo descalças. Ao verem a chegada dos guerreiros, todos pararam e observaram Franklin como se fosse uma criatura estranha saída do nada. Ao entrarem na aldeia, Franklin foi conduzido até uma tenda circular. Não era uma cela, era uma tenda reservada a hóspedes ou prisioneiros importantes. O significado dependia do resultado, do julgamento. Os anciões foram chamados. 4 anciões entraram na tenda, sentando-se em semicírculo. Seus rostos eram severos, marcados por idade e sabedoria. Cada um carregava pintura distinta, simbolizando seu papel dentro da tribo. O guerreiro ferido, finalmente identificado como Takoda, o nome que Franklin ouviu murmurado ao fundo, agiu como intérprete. O ancião do centro falou longamente. Takoda traduzia em partes. Eles querem saber por que você ajudou Takoda. Querem saber quem você é, o que teme, o que procura. Franklin respirou fundo. Não era homem de abrir o coração, mas sabia que para sobreviver aquele dia precisava ser absolutamente verdadeiro. E talvez, apenas talvez, fosse hora de admitir certas coisas até para si mesmo. Falou devagar. Eu já lutei contra indígenas, fui soldado, fiz coisas das quais não me orgulho. Vi inocentes morrerem, vi meu próprio povo causar dor. Saí do exército porque não podia mais fazer parte daquilo. Vim para cá para tentar viver em paz. Quando vi Takoda morrendo, não vi um inimigo. Vi apenas alguém que já tinha visto sofrimento demais. Então ajudei, não porque sou bom, apenas porque não podia ignorar. Os anciões permaneceram imóveis. Franklin completou. Não espero recompensa, nem perdão. Apenas digo a verdade. Silêncio longo. Muito longo. Até que o ancião mais velho falou, e Takoda traduziu. Eles acreditam em você. A verdade tem peso. O deserto mostra quando um homem mente, e você não mente. Franklin soltou o ar preso nos pulmões, mas ainda não tinha acabado. Takoda continuou. Porém, ajudar um Apache cria laços, e laços têm consequências. A decisão deles é esta. Você será convidado, não forçado, a caminhar com nosso povo por alguns dias. Verá nossas lutas, verá nossa vida. No fim do caminho, será livre para ir, mas também poderá escolher ficar e ser considerado amigo dos Apaches. Franklin levou alguns segundos para entender. Não era punição. Era honra, era confiança e também era teste. Ele assentiu. Takoda sorriu pela primeira vez. Durante os 3 dias seguintes, Franklin viveu entre os Apaches. Não como convidado comum, nem como guerreiro, mas como alguém que estava sendo observado por todos. Eles o viam como enigma, um branco que não odiava, que não matava, que dava água a um inimigo. Franklin ajudou nas caçadas, carregou água, observou rituais simples, ouviu histórias contadas à beira da fogueira. As mulheres lhe ensinaram plantas medicinais, as crianças o seguiram curiosas, os homens o estudavam em silêncio. Takoda, ainda se recuperando, contava sobre sua tribo, seus costumes, sua história.
Falava de injustiças sofridas, mas também de glórias antigas. Franklin ouvia tudo com atenção. Quanto mais ouvia, mais percebia que a guerra entre brancos e apaches não era feita entre pessoas, mas entre governos, medos e ignorâncias. No terceiro dia, Franklin viu algo que jamais esqueceria. O enterro de uma guerreira jovem, morta em um conflito recente com soldados. A dor da comunidade era profunda, mas digna, silenciosa. Ele sentiu o peso daquele sofrimento como se fosse seu. Ali, sentado entre eles, Franklin entendeu que nunca houve vencedores naquela guerra, apenas perdas. Chegou então o dia da decisão. Takoda caminhou até Franklin, agora com a perna bem curada. "Hoje é o dia", disse. Franklin olhou ao redor. Tudo era simples, duro, mas vivo. Mais vivo do que qualquer coisa que ele tinha construído sozinho em seu rancho. Takoda apontou para o chefe e para o conselho dos anciãos. "Eles querem saber sua escolha. Você pode ir viver sua vida, ou pode ser considerado aliado do povo Apache, alguém que terá portas abertas entre nós. Você não será um de nós, mas será amigo. Isso é raro, muito raro." Franklin pensou longamente. E então respondeu: "Eu não posso abandonar minha terra. É tudo o que tenho. Mas também não posso ignorar o que vi aqui. Se precisarem de mim, se posso ajudar com algo, estarei aqui. Não como guerreiro, mas como amigo." Takoda traduziu. Os anciões assentiram. O chefe deu um passo à frente. Tocou o peito de Franklin com a palma da mão, gesto de profundo respeito, e disse algumas palavras que Takoda não precisou traduzir. Ashford, amigo. Franklin voltou para seu rancho escoltado por Takoda e mais alguns guerreiros. Eles o deixaram diante de sua cerca, e Takoda disse: "Nos veremos novamente", e sorriu. Depois disso, o grupo partiu, desaparecendo na poeira do deserto. O rancho estava do jeito que Franklin deixara, silencioso, solitário. Mas ele não era mais o mesmo homem. Saber que havia 300 guerreiros que agora o consideravam amigo mudava tudo. Não porque precisava de proteção, mas porque pela primeira vez em anos, Franklin sentiu que pertencia a algo maior do que sua própria solidão. Ele entrou em casa, respirou fundo, olhou para o horizonte. Não sabia quando Takoda voltaria, mas sabia que voltaria. E no oeste, a amizade verdadeira era tão rara quanto água. Franklin tinha oferecido água a um homem agonizante, e em troca ganhou um povo inteiro. Meses depois, Franklin ainda lembrava da chegada dos 300 guerreiros como se fosse sonho. Às vezes, ao cair da tarde, ele escutava ao longe o eco dos cascos e imaginava Takoda observando de alguma colina distante. Não sabia se um dia tornaria a vê-lo, mas sabia que, em algum lugar do deserto, havia um guerreiro Apache contando a história do fazendeiro que ofereceu água ao inimigo e ganhou respeito eterno. E isso bastava, porque o Oeste não se lembra de todos, mas se lembra dos que fazem a coisa certa quando ninguém está olhando. Franklin Ashford era um desses homens. E sua história, a história do dia em que o céu tremeu com a chegada dos 300, tornaria-se lenda nas terras secas do Novo México.